Olá para você que acompanha a programação da TV Unifesp de Votuporanga. Estamos aqui para apresentar mais um programa Cidadania. Hoje vamos conhecer um pouco da história de Manuel Bernardes, ele que é Relações Públicas da Associação Antialcoólica de Votuporanga, e também conhecer um pouco dessa entidade tão importante aqui da cidade. Primeiramente, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado por atender o nosso convite, viu, seu Manuel? Danilo, a Associação Antialcoólica, é que agradecemos a oportunidade que a TV Unifesp nos oferece de participar desse programa que faz um trabalho de uma divulgação extraordinária. Às vezes, a pessoa não conhece, mas eu sou Manuel Bernardes, eu sou irmão do saudoso Tenente Mário Bernardes, que foi o fundador da Associação Antialcoólica em Votuporanga. Eu tenho 75 anos, vou completar agora dia 18 de julho, portanto, faz 21 anos, 10 meses e 19 dias hoje que eu estou na Associação Antialcoólica. Na minha trajetória, quando nasci, eu já nasci num berço de um pai alcoólatra, porque, infelizmente, a curiosidade ou o induzimento é que leva o jovem a ingerir a bebida alcoólica. Eu tive a infelicidade, nascer num lar de um pai alcoólatra, e nós hoje sabemos, através da Organização Mundial da Saúde, que a dependência de álcool e droga é uma doença. Mas naquela época não tinha essa divulgação. E meu pai era portador dessa doença. Então, quando pequeno, ele já nos ensinou a ingerir a bebida alcoólica. Às vezes meu pai molhava a chupeta na dose, no copo de pinga, e colocava nas nossas bocas. No momento era ruim, depois vinha aquele sabor, aquela sensação de alívio, a gente voltava a ingerir. E assim foi indo e tal. Então eu venho de uma família pobre, humilde, morávamos no sítio, na roça. Quando completou 18 anos, eu me casei muito jovem. Eu ia completar 18 anos em julho, casei em junho, dia 23 de junho de 1960. Portanto, eu estaria hoje, se a minha esposa tivesse com vida, eu estaria já com 57 anos de casado. Mas Deus levou para o outro lado da vida e Deus me deu a felicidade de nos dar 5 filhos. Eu tenho 5 filhos, tenho 18 netos, tenho 14 bisnetos. Olha que família grande. Graças a Deus. Então, mas na trajetória da minha vida, eu vim da roça. Quando cheguei a Votuporanga, isso em 1961, foi quando inaugurou o Mercadão, ali onde hoje nós temos o Poupa Tempo. Eu iniciei minha vida ali, um pequeno comércio de frutas e verduras. E depois eu trabalhei uns tempos, depois eu ingressei na Polícia Militar também. Eu tive uma infelicidade muito grande. Fui doar sangue para uma senhora lá e constatou que eu era portador de Machado Guerreiro, cortou e encerrou ali a minha carreira. Voltei para Votuporanga, que eu entrei na então Guarda Municipal de Trânsito, naquela época, né? Da onde eu prestei serviço há alguns anos. Depois fui me aperfeiçoando, fui fiscal do Matadouro Municipal de Votuporanga, depois fui encarregado do serviço de trânsito. Bom, para encurtar a conversa, se eu for contar a minha vida inteira, dar um testemunho da minha vida inteira, nós iríamos ficar falando aqui até amanhã e acho que não termina. Mas então eu fui charreteiro, motorista de praça, soldado da Polícia Militar, comandei a Guarda Noturna de Votuporanga, fui fiscal de renda da Prefeitura. Você entendeu? Mas tudo isso foi levando, mas sempre usando a bebida alcoólica sem saber que ela era uma droga, porque infelizmente a bebida alcoólica é droga. Por que droga? Droga é tudo aquilo que muda cada um de nós, do nosso personalidade. Tira a gente do que eu sou, qualquer um de nós. Deu para entender? Então 90% das pessoas às vezes ingere, ela assim... a medida da dosagem, ela ainda não faz tanta diferença. Mas nós, já da Associação Antialcoólica, evitamos a primeira para não termos a segunda, não ter a terceira, porque lamentavelmente o álcool é droga e droga é droga. E como é que o senhor vê essa juventude cada vez mais cedo ingerindo bebida alcoólica atualmente? Lamentavelmente, é aquilo que eu acabei de dizer. 2 coisas levam o jovem para esse mundo cão da dependência química. É a curiosidade ou, no entanto, o induzimento. Porque nós sabemos muito bem que o induzimento, desde Adão e Eva induzida pela serpente. Para ele provar que ele é alguma coisa, ele tem que beber, tem que ingerir droga. Hoje Adão em dia, induzido pela mulher.
Adão induzido pela mulher. Foi aonde entrou naquela fruta que ele não poderia comer. E hoje não é diferente. Nós sabemos que realmente álcool e droga não faz bem, mas o induzimento ou a curiosidade é o que os leva. Então a maioria dos jovens que entra ou é curiosidade ou é induzimento. A gente tem uma experiência muito grande nessa área e já catalogamos. E infelizmente o crack é uma droga tão terrível, senhor Danilo, que o jovem, o cidadão, qualquer pessoa, ele usou 3 vezes, ele já caiu na dependência. Infelizmente. Infelizmente. E para sair, é só com a misericórdia de Deus. Bom, e como que a antialcoólica entrou na sua vida? A partir de quando? Por que ela entrou? Como? Eu acabei de dizer que o tenente Mário Bernardes, que a comunidade votuporanguense os conhece, e vai fazer 19 anos que Deus levou para o outro lado da vida, mas nós ainda temos uma felicidade, que ele ainda está vivo na memória e no coração das maioria do povo de Votuporanga. E nós éramos em 7 irmãos, 4 homens e 3 mulheres. Mas o Mário, desde pequeno, ele nunca aceitou. O meu pai levava, quando ia levar a dose para ele, ele corria, fugia e foi embora e não aceitou. E o meu pai, quando ele bebia, a bebida transformava o meu pai num ser embrutecido. A gente morava no sítio, não tinha nada, mas quando ele chegava alcoolizado, não tinha nada. O pouquinho que tinha, ele quebrava tudo. Às vezes, a minha mãe precisava recorrer à ajuda dos vizinhos para contê-lo à agressão do meu pai. E o Mário, meu irmão, vivenciou, nós vivenciamos aquilo. E depois que ele fez o serviço militar, isso em 1956, aí quando ele terminou o serviço militar, ele veio e ingressou na então Força Pública do Estado de São Paulo, que era naquela época. E trabalhando na Polícia Militar, quando solicitavam uma ocorrência, ele ia às vezes atender. A maioria dos casos, até hoje, quando existe uma ocorrência, chama a polícia, 90% tem o dedo da bebida alcoólica ou da droga. E quando ele ia lá atender certas ocorrências, ele via o que nós vivenciávamos em casa. Um pai alcoólatra, um homem honesto, trabalhador, a toda prova, digno de todo respeito, que se fosse para nascer novamente, nós queríamos ser filho daquele mesmo pai, e ele era portador dessa doença e não tinha controle. E o Mário, então, ele lembrava daquilo. Ele começou a fazer um trabalho. Ele pegava o cidadão bêbado na rua, em vez de levar para a polícia, para a delegacia, ele procurava o endereço, levava em casa, dialogava com a família e tal. Até então, na época, nós não tínhamos aqui associação antialcoólica em Votuporanga, mas já existia em Fernandópolis. O meu irmão pegava uma perua e levava 6, 7 alcoólatras, às vezes inveterado, levava em Fernandópolis para assistir às reuniões lá. E foi aumentando, e foi aumentando. Foi onde despertou nele o interesse de construir em Votuporanga uma associação antialcoólica. Foi aonde, então, fundou ali, onde hoje é a Guarda Mirim. Ali iniciou-se a Associação Antialcoólica, dia 16 de março de 1980. E meu irmão fundou essa associação e foi indo, moral da história. Ontem completou 38 anos. Nós temos cadastrado na nossa secretaria 4.000 pessoas que passaram por lá. Imagina bem, a média de uma família brasileira. Muitas pessoas. Então são mais de 20.000 pessoas, menos assim preocupado com o problema, porque acompanhou os trabalhos, e todo aquele que vai para lá e permanece realmente consegue viver uma vida digna, porque querendo ou não, hoje existem muitos lares desfacelados, casamentos perdidos, a criminalidade em si, 90% o autor é o álcool ou a droga. E o seu trabalho na entidade atualmente é de voluntário, assim como tantos outros que ajudam. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa parte do voluntariado, o que o senhor acha, não só da antialcoólica, mas do trabalho voluntariado como um todo, das pessoas que doam um pouquinho do seu tempo para outras que precisam. Danilo, eu tenho um orgulho muito grande, porque a Associação Antialcoólica, às vezes, para quem não sabe, é uma entidade sem fins lucrativos, que faz um trabalho social, e nós trabalhamos ali como? Nós não temos assim a ajuda governamental. Nós temos simplesmente uma verba da prefeitura. A prefeitura nos dá R$12.000 por ano. Agora, você imagina, as despesas que nós temos é muito grande. Mas nós vivemos de eventos.
E Votuporanga, não só a Associação Antialcoólica, como todas as entidades, tem que ter um orgulho muito grande, porque não existe uma comunidade tão fraterna quanto Votuporanga. Nós temos um orgulho muito grande dessa comunidade que tem. Então nós fazemos ali um trabalho voluntariado. Eu tive a felicidade que dia 16, foi dia 16 de março, deixa eu ver a data que eu fui para a Associação Antialcoólica, 96. Dia 26 de abril de 96. Portanto, faz hoje 21 anos, 10 meses e 19 dias que eu fui para a Associação Antialcoólica. Até então, durante toda essa trajetória, eu era escravo da bebida alcoólica. E ela me transformava num ser embrutecido. Que cada organismo tem uma reação diferente com referência à bebida alcoólica. E eu tive essa infelicidade. Ela me tornava num ser embrutecido. Para ser bem claro no nosso testemunho, nós falamos a verdade. E na minha trajetória do alcoolismo, eu cheguei a responder 7 processos, porque a bebida alcoólica me transformava no ser embrutecido. Depois que eu fui para a Associação Antialcoólica, dia 26 de abril de 96, que eu entendi que eu era portador de uma doença que não tem remédio, mas tem jeito, que é o trabalho que nós, Associação Antialcoólica, Sereia, Centro de Recuperação do Alcoólica, ARA, Associação de Recuperação do Alcoólico, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, são todas entidades com siglas diferentes que fazem o mesmo trabalho, conscientizando que é uma doença, mas lamentavelmente a Organização Mundial da Saúde catalogou que é uma doença, mas não descobriu o remédio que tirasse o desejo de ingerir. E nós tivemos a felicidade de entender que se evitar a primeira dose, não tem a segunda, não tem a terceira, aí consegue. Então, Danilo, olha, 21 anos, 10 meses, 19 dias de vida bem vivida e que eu voltei a ser o que eu sou. Porque, no entanto, o álcool mudava a minha personalidade. Eu só peço uma licença, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso bate-papo. Você está acompanhando pela TV Unifev de Votuporanga o programa Cidadania. Hoje, aqui em nosso estúdio, o seu Manuel Bernardes, ele que é Relações Públicas da Associação Antialcoólica de Votuporanga. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Até já!